Agora, 3h13. Na nossa coluna fixa de hoje, a gente conversa aqui com um neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, Dr. Victor Vasconcelos. Doutor, mais uma vez, boa tarde pela presença aqui em nosso estúdio. Boa tarde a você e a todos. É um prazer estar aqui. Dr. Victor, a gente vai falar hoje sobre os hematomas cerebrais. Quando a gente fala de hematoma e de cérebro, já dá um susto, né? Já dá um medo aí, porque são assuntos onde a gente já concilia bater a cabeça, um traumatismo craniano, enfim, do que se trata. Exato. A gente está tocando aqui sobre esse tema que aconteceu recentemente, há 2 dias, a alta do ex-político José Dirceu, ex-ministro, que passou por um tratamento cirúrgico de um hematoma desse tipo, hematoma cerebral. Tá? E os hematomas surgem por uma série de fatores. O que é exatamente o hematoma, né, André? Para você e para os ouvintes. Todos nós, né, precisamos de sangue para todas as partes do nosso corpo, em especial o cérebro. Né? E o sangue entra na região da cabeça e depois sai dali irrigando todo o cérebro apenas dentro dos vasos, né? Artérias e veias. Acontece que em algumas situações pode haver um extravasamento. A saída do sangue por dentro dos vasos, de dentro dos vasos, e se acumula entre a cabeça, a parte óssea da cabeça, e o cérebro. Ou seja, esse espaço que normalmente não deve existir preenchido por nada ali, em razão de algum extravasamento de sangue, você pode fazer com que esse hematoma se forme ali e traga algumas consequências, né? Isso surge na grande maioria das vezes, sim, em decorrência de traumas, tá? E o trauma nem sempre, ou seja, a pancada nem sempre tem que ser um trauma considerável. Muitas vezes até algo imperceptível, muito comum em idosos, né? Exatamente porque no público mais idoso, o cérebro ele já tem um certo grau de atrofia, aumentando o espaço, ou seja, a possibilidade de se formar ali um hematoma. Muitas vezes, uma história típica disso, André, é o senhor idoso que de repente estava dormindo no sofá ou à noite escorregou, bateu a cabeça, mesmo que leve, sem dor, ou muitas vezes pouca dor, não teve nenhum outro sinal de alarme, não perdeu os sentidos, nada disso. E ali 15 dias, 20 dias depois, começam a surgir alguns sintomas esquisitos, que é o que a gente vai falar mais à frente. Então, há esse extravasamento, aí pode ser por uma batida, né? Então, em algum escorregão, caiu, bateu, um acidente de trânsito, uma queda, ou até mesmo pode surgir espontaneamente. Exato. Isso é uma pergunta muito boa, porque muita gente fala, doutor, eu não lembro de ter tido nenhum trauma. Isso acontece cada vez mais frequentemente, como a gente falou, porque o público a população está envelhecendo, vivendo mais tempo. Além disso, usam muito mais frequentemente alguns medicamentos anticoagulantes, que, digamos assim, afinam o sangue e permitem que essa tendência de um extravasamento, de uma dificuldade de coagulação aconteça. Isso pode acontecer mesmo em mínimos traumas ou até espontaneamente, quando se rompe ali pequenas veias que conectam o cérebro ao osso, que são chamadas as veias pontes, né? No idoso, o cérebro ele já é um pouco atrofiado, essas veias tendem já a ficar mais tracionadas e pequenos movimentos ali, mesmo que não seja um trauma, são suficientes para que essa veia comece a sangrar, se forme essa camada, né, de sangue coagulado ali, exatamente no espaço abaixo do osso, entre o osso e o cérebro, causando então uma série de sintomas que vão depender principalmente de que localização em que esse hematoma se encontra, porque a depender disso ele pode comprimir uma área responsável pelo movimento, pela fala, pela alteração de comportamento, até questões visuais podem ser comprometidas também. É uma situação complexa, né? Porque depende se a pessoa se surgiu espontaneamente ou mesmo através de uma batidinha simples, de uma cabeça, que seja. Como que a pessoa vai conseguir diagnosticar isso? Pode ter esses sintomas que o senhor colocou no caso do idoso, por exemplo, de 15 a 20 dias, ter algum
você falou, mas ele não é assim, o que está acontecendo? Exato, exato. Onde ele deve levar? Leva no hospital? Quem que atende? Como pode ser diagnosticado? Exato. A mensagem mais importante daqui hoje é de aumentar o nosso grau de suspeita, né? Qual é a história típica, né? É aquele familiar que chega e falou, doutor, olha, eu não sei o que está acontecendo, meu pai de repente começou a ter um comportamento esquisito, ele quer ficar mais deitado, ou ele então está falando uma coisa meio sem sentido, que não é dele. E a gente pergunta, houve algum evento, houve alguma queda? Fala, algumas vezes, a maioria delas não lembra, e outras vezes fala, sim, houve algo, ele escorregou no banheiro há 15 dias. Essa é a história típica. Mas o que são os sinais de alarme? Então na maioria das vezes, um histórico de trauma antecedente, algo pode ser leve, em 2, 3 semanas antes, até mesmo espontaneamente, como a gente falou. E depois desse prazo, você pode ter alterações de comportamento, pode ter um quadro que se assemelha muito a um AVC, como dificuldade de mexer metade do corpo, a boca entortar, né, de modo mais claro assim para que a gente entenda, alterações visuais, alterações de fala, o paciente começa a ter dificuldade de trocar as palavras, dificuldade de pronunciar as palavras, e nesse contexto, o ideal é procurar um serviço de emergência, onde ele seja avaliado. É claro que no idoso também isso pode acontecer por outras razões, como por exemplo, por infecções urinárias, alterações metabólicas, né, digamos assim, da situação da saúde como um todo, mas essa triagem é feita normalmente num serviço de urgência, até por se tratar de algo que tem um potencial de um risco maior, né? A gente teve, além do exemplo do José Dirceu, aconteceu também com o próprio Maradona, né, que chegou a ser submetido por uma cirurgia, mas depois ele, em casa já, ele evoluiu, como a gente sabe, evoluiu mal. Agora, como fazer? Porque, ao contrário de outras doenças, um trauma nessa questão, esse coágulo e tal, a gente não consegue ver externamente, né? Não é um galo que vai aparecer, né, na cabeça, né? Falar, aconteceu alguma coisa aqui, tem um caroço, alguma coisa assim. Então, são traços de comportamento e traços físicos com alguns sintomas. E como tratar? Exato. Complementando isso, eu diria que o mais importante é observar. Se houve um trauma, que a grande maioria das vezes há, mesmo que leve, os familiares devem ficar atentos para que nesse prazo, entre 2 semanas a 4 semanas, essa suspeita de que algo pode ser mais problemático, ter problema, todos fiquem um pouco mais atentos, tá? E uma vez diagnosticado através da tomografia, se for um hematoma menos intenso, com poucos sintomas, há situações em que a gente consegue tratar com remédio. Um comprimido que se toma em casa, é importante fazer um acompanhamento, repetir depois os exames de imagem para ver se esse hematoma está indo no sentido da regressão, da reabsorção, ou em casos mais extremos, quando esse hematoma realmente é mais intenso, mais volumoso, causando aí dificuldades até como paralisia da metade do corpo, o paciente ficar muito sonolento, quase comatoso, ele precisa ser drenado, tá? Como aconteceu recentemente com o José Dirceu. O fato de ser drenado elimina ali aquele volume que comprimia o cérebro e, na grande maioria das vezes, traz a resolução completa do quadro, sem nenhuma consequência neurológica. Agora, a gente está falando desse público adulto, público até mais idoso. Agora, existe sempre aquela frase, né? Que uma criança cai, estava na escola, estava numa festinha, bateu a cabeça, viram Deus nos acuda lá, bateu a cabeça, fica em observação, alguma coisa. No público infantil, isso também há um risco nessa mesma proporção ou é diferente? É um pouco diferente do quadro atual, porque o que a gente fala desse hematoma mais tardio é o que a gente chama de hematoma subdural crônico, né? Na criança que sofre um trauma, a gente tem mais o receio de que esse trauma seja forte o suficiente para causar um hematoma ali na hora subsequente, né? Até porque na criança o cérebro ele não tem atrofia, então esse espaço, essa tendência de uma veia persistir sangrando é mínima. Normalmente quando acontece de rompe e forma ali nas primeiras horas o problema. Então, para a mensagem para levar para casa, quando uma criança bate a cabeça normalmente, o que a gente tem que observar? Primeiro, a intensidade do mecanismo do trauma, né? Se foi uma queda de grande altura, um trauma de grande energia, ela andava de bicicleta rápido, ou mesmo que não seja de alta energia, mas bateu a cabeça contra uma quina, algo pontudo, esse é um ponto a observar.
Os demais são o que a criança manifesta. Se ela perdeu os sentidos, se ela vomitou, se ela está sonolenta, se ela está confusa. Isso tudo são sinais ditos de alarme. Na presença deles, seguramente é necessário passar por uma avaliação clínica e até radiológica, através de tomografia, para ver se não houve nada. Do contrário, a maioria dessas crianças que chegam ali com traumas leves, em que houve a pancada, pode até haver um pouco um galo ali na região, mas ela permanece, né? Acordada, mamando, se for muito pequena, mamando, ou comendo, falando, andando, sem uma queixa de dor persistente, após um período variável, em torno de 6 horas, é reavaliada, e se não tiver nenhum indício de piora, a gente mantém essa orientação para a mãe, que observe esses demais sinais e dá alta numa observação sem muitas vezes necessidade de fazer uma imagem, uma tomografia. Bacana, então essa é a mensagem aí para se levar para casa. Quero agradecer ao Dr. Victor Vasconcelos, ele que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, falando aí sobre os hematomas cerebrais. Dr. Victor, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, trazendo aí muita informação, prestação, né, de serviço aqui também na área da saúde. Agora 3h24, uma ótima semana para o senhor e até semana que vem. Até semana que vem, uma ótima semana a todos.